Estamos aqui no Quilombo do Mandira, né, localizado no Vale do Ribeira, litoral sul do estado de São Paulo, município de Cananéia. Além de nós ser uma comunidade remanescente de Quilombo, somos uma comunidade também caiçara, né? Temos as duas identidades, vivemos aqui no meio da natureza e utilizamos também o manguezal, né, um ecossistema riquíssimo, onde dali tiramos o nosso sustento. Seja bem-vindo ao Quilombo do Mandira. Nesse vídeo passeio você vai conhecer a nossa história de luta e resistência. Agora vamos bater um papo com Chico Mandira, liderança quilombola. Ele vai nos contar um pouco da história do Quilombo e também dos trabalhos realizados dentro da área da Reserva Extrativista do Mandira. Bom, estamos aqui então com Chico Mandira, na liderança comunitária aí do Quilombo do Mandira, uma das pessoas responsáveis por todo esse desenvolvimento da comunidade, né, desde o início. Então, se Chico puder contar um pouquinho para nós da história do Quilombo do Mandira. Então, a nossa história, né, a gente conta de 1868 para cá. Aqui era uma fazenda de produção de arroz do final do século XVIII. E o dono da fazenda, ele tinha 3 filhos, 2 filhos, um homem e uma filha mulher. E ele também teve um filho com uma escrava chamada Francisco Vicente. Aí esse Francisco casou, teve vários filhos, né? E nós somos descendentes direto do Francisco. Eu sou a 6ª geração na comunidade. Hoje nós já temos a 9ª geração, né? Eu já tenho bisneto. A comunidade começou a trabalhar com a ostra exatamente em que ano, assim, que a comunidade passou a ter a ostra como sua fonte de renda maior aqui, né? Então, devido o governo criar o parque em cima das comunidades, criar a polícia florestal, jogar em cima das comunidades, proibindo tudo de tudo, e o governo não só proibiu e não deu nenhuma alternativa de vida para esse povo, aí nós fomos obrigados a migrar para a ostra. Então, um dos meus tios começou a trabalhar com ostra em 73 e eu vivo da ostra desde 78. E em 93 veio um professor aqui na comunidade, esse professor chamado Antônio Diegues, e ele, junto com o pessoal da Fundação Florestal, eles fizeram a proposta de, se nós não queríamos fazer um experimento, né, de engorda de ostra na época, né. Então, a partir de 93 que a comunidade começou a trabalhar com o manejo das ostras, né? Qual foi a mudança, né? Qual foi os pontos fortes desse trabalho para a comunidade? Tem alguns pontos muito importantes, né, nesse trabalho. Fazer a engorda da ostra, fazer o manejo, pegar a ostra do mangue, trazer para o viveiro para deixar lá para ela crescer. E aí que a gente foi, claro, acompanhado dos técnicos que estavam nos ajudando. Aí que nós fomos ver assim, a importância desse trabalho. Que a ostra que a gente pegava, levava para o viveiro, ela desova lá. E a desova dela, a própria água do rio, né, do estuário, leva essa ostra para o manguezais e ajuda a repovoar o mangue. Então esse foi o pontapé inicial, foi a coisa mais importante que nós fizemos aqui dentro da comunidade, foi exatamente fazer esse trabalho. O nosso trabalho ele virou um trabalho sustentável. E esse trabalho sustentável, a gente pega a ostra no tamanho permitido por lei, respeita o defeso, essas ostras ela acaba desovando, né? E aí nós até conseguimos ganhar até prêmios importantes, né? Ganhamos 2 prêmios com esse trabalho, que é um trabalho voltado à questão econômica e ambiental, ou seja, proteger o meio ambiente e tirar o sustento dali. Conseguimos ganhar 2 prêmios importantes, ganhamos o primeiro prêmio Eco 99 pela Shell e ganhamos o segundo prêmio mais importante, foi o prêmio da Rio Mais 10 pela ONU em 2002. Hoje nós temos o turismo de base comunitária como um grande aliado aí, né? Como uma forma de estar complementando a renda e além da renda fazendo com que nós valorize, né, a nossa história, porque o turismo faz com que a gente resgate coisas que certamente se não fosse atividade de turismo nós já teria perdido, né?
E nós temos aqui dentro da comunidade uma ruína. Fale um pouquinho o que era aquela ruína, como que foi construída e qual que era a finalidade dessa ruína. Então, essa casa de pedra, ela é muito importante porque a gente conta a história de como que ela foi construída, né? E o que era ali. Ali era um engenho de beneficiamento da arroz, ali tinha uma roda d'água que ficava rodando dia e noite. Esse arroz era beneficiado naquele espaço, levado até Cananéia, e Cananéia era colocado em navio, naquela época entrava navio em Cananéia, e de lá era levado até para outros países, né? E hoje nós temos, além da ruína, né, que é um dos principais atrativos que está ligado à história da comunidade, à história de resistência da comunidade, nós temos aqui os atrativos naturais, né, trilhas, cachoeira do Mandira, né, nós temos a cachoeira, temos o rio Mandira, que é uma piscininha natural, próximo à cachoeira, que é muito legal, o pessoal vai lá para tirar um lazer. Hoje nós temos na culinária um grande aliado aí, acabamos servindo os pratos com recursos que nós mesmos produzimos, né, nós desde recursos vindo da terra quanto do mar, do manguezal. E com isso a gente consegue elaborar alguns pratos que são únicos, né? Por exemplo, você vai uma farofa de ostra, dificilmente você vai encontrar em outros lugares. Hoje nós temos aqui um prato que é chamado arroz mandirano, que é um arroz com palmito e ostra, né? Tem vários atrativos e hoje, graças a Deus, a comunidade tem na ostra, no extrativismo e manejo e no turismo de base comunitária as principais fontes de renda aqui na comunidade. Estamos chegando aqui no Salão de Artesanato das Mulheres Quilombolas do Mandira. Vamos falar aqui com uma das artesãs, a Rosana. Ela vai nos passar como é que funciona o processo de organização delas aqui nesse espaço. Continuando as atividades aqui, né, uma das atividades dentro do turismo de base comunitária é o Salão de Artesanato, né, onde as mulheres da comunidade que faz toda a gestão desse espaço. Rosana, se consegue passar um pouquinho para nós do que vocês fazem aqui, como é que vocês fazem, quais produtos vocês comercializam? Então, aqui o nosso Salão Comunitário das Mulheres foi começado em 2002, somos em 15, mas cada uma produz seu produto em casa e é trazido até nossa lojinha para estar vendendo. Hoje em dia a gente atende grupos e aí a gente oferece nossos produtos para eles, que a gente faz o crochê, né? Usa sementes daqui na nossa região mesmo, típicas daqui. Aí a gente trabalha com colares, tapetes, amigurumis assim, né? Em geral, os bichinhos. Então hoje as mulheres, a maioria delas, tem o artesanato como uma complementação de renda. Inclusive algumas são ainda extrativistas, algumas trabalham ajudam na parte do caranguejo, igual a Rosana mesmo é uma delas, né? Ela trabalha com várias coisas. Além, Rosana, dessas questões mesmo, quais são as matérias-primas que vocês mais utilizam aqui para produzir os artesanatos que são comercializados? Então, aqui o que a gente mais usa assim é semente, a gente usa também tecido, retalhos, e aí também a gente trabalha com cipó, e aí a gente usa também madeirinha, miçangas, mas são complementos para dar complemento a essa semente, né? Assim, tem a cacheta, que é muito usada também. Né, que são feitos barquinhos, já digo, os materiais de madeira são feitos com a cacheta. Aqui é para contribuir a renda que nós temos, que o nosso forte aqui é a ostra, né? Mas assim como a gente faz artesanato, né, a gente está expondo para estar vendendo, para estar ajudando ainda mais a nossa renda, que é muito importante para nós. O grupo está vindo até aqui visitar a nossa comunidade, né, e está conhecendo o nosso trabalho, nosso artesanato. Esse é um pouco da história do Quilombo do Mandira. Deixamos aqui o convite para que todos possam vir a conhecer a nossa história, o nosso trabalho e a nossa luta. A comunidade do Mandira, ela representa assim uma força muito grande, né? Força material, força espiritual. É um nome muito forte. É resistência, força, tradição, né? É conquista. Nós somos mandiranos do peito.
Axé.